Autoridades da CIA e do governo Trump afirmaram que o programa nuclear do Irã foi severamente danificado nos ataques do fim de semana. O anúncio foi feito depois da CNN relatar que uma avaliação inicial da inteligência dos Estados Unidos indicava que os ataques não destruíram os principais componentes do programa nuclear do Irã. Vamos falar mais sobre esse assunto com o nosso analista de internacional, Américo Martins. Américo, e também trazendo um pouco da expectativa para novas conversas prometidas entre Washington e Teherã sobre um possível acordo com relação ao programa nuclear iraniano. O que a gente já tem de detalhes? Seja bem-vindo, Américo. Bom dia. Olá, Carol. Muito bom dia para você e todo mundo que nos acompanha. Carol, continua muito forte esse debate dentro dos Estados Unidos e também em toda a comunidade de inteligência de vários países do mundo sobre o que de fato aconteceu nesses bombardeios americanos contra as instalações nucleares do Irã. Em outras palavras, qual foi o tamanho do prejuízo causado pelos americanos ao programa nuclear do Irã? E aqui nós temos várias versões. O presidente Donald Trump, assim que os bombardeios aconteceram, já anunciou ao mundo que todas as instalações nucleares do Irã tinham sido obliteradas, tinham sido acabadas, não existia mais a menor possibilidade do Irã desenvolver uma bomba atômica. Ele disse isso instantes, praticamente horas depois do bombardeio americano. Muito difícil você ter esse tipo de informação tão rapidamente. Logo depois surgiu uma versão através de um documento secreto que acabou vazando e foi publicado, foi mostrado ao mundo pela CNN internacional. Era um relatório do Serviço de Inteligência Militar do Pentágono, ligado diretamente às Forças Armadas dos Estados Unidos. E esse relatório duvidava que essas instalações nucleares tinham sido completamente destruídas. Pelo contrário, esse relatório dizia que o dano foi tão pequeno que apenas atrasaria em meses o processo eventual de criação de uma bomba por Teherã. O presidente Donald Trump reagiu com muita raiva com relação a isso, diminuiu inclusive o número de informações que estão sendo passadas sobre esses ataques para o Congresso dos Estados Unidos, o que pode criar inclusive uma crise política dentro da administração, na sua relação com o Congresso americano. E ele ontem voltou a dizer: esse programa foi atrasado em décadas e eu tenho outras inteligências, outras informações, inclusive de gente que esteve lá, que viu esses lugares sendo destruídos, dizendo que tudo virou pó. Hoje surge essa informação de que a CIA tem outros relatórios mostrando que, de fato, isso bancaria a posição do presidente norte-americano. O próprio governo do Irã disse que os prejuízos foram pesados, mas obviamente não deu detalhe. Como é que nós vamos saber, Carol, a realidade disso? Qual é o tamanho do prejuízo para os iranianos? Só se a Agência Internacional de Energia Nuclear puder fazer inspeções nessas instalações. Se o Irã permitir essas inspeções, nós vamos ter, de fato, informações que sejam críveis, informações que sejam neutras, porque essa agência é ligada à ONU e é a agência que controla os programas nucleares. De qualquer forma, hoje, o Pete Hegseth, que é o secretário de Defesa dos Estados Unidos, assim como Marco Rubio e outros representantes do governo, vão apresentar dados no Senado. E o Pete Hegseth vai também dar uma entrevista, que segundo o Trump seria uma entrevista linda, maravilhosa e irrefutável. No meio disso tudo, Carol, o Irã não confirmou essa possível reunião entre representantes do governo americano e do governo iraniano na semana que vem, que seria um passo diplomático importante. E essa reunião foi aventada ontem pelo presidente Donald Trump numa entrevista coletiva, mas ele não deu os mais detalhes. O Irã respondeu simplesmente da seguinte forma: como nós podemos acreditar em diplomacia com um país que estava marcado para conversar com a gente e deu luz verde para os ataques israelenses? Então, uma resposta muito fria de Teherã. Que continua, Américo Martins, nosso analista de internacional, trazendo para a gente mais detalhes. Obrigada, Américo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais, inclusive sobre o conflito no Oriente Médio.